Boa tarde a todos. Elevando o nosso pensamento, nos ligando às equipes espirituais do Lar de Jesus, visualizando a figura meiga do Mestre no Salão do Evangelho, nos envolvendo com as equipes de A2, responsável pelas assistências de sábado à tarde. E assim, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, em gratidão pela nossa vida, a Jesus, nosso Mestre, pelos seus ensinamentos, pelo seu exemplo de amor, aos nossos mentores individuais e a toda a espiritualidade maior que diariamente se encontra ao nosso lado, nos fortalecendo e nos sustentando. Pedimos assim que o Evangelho dessa tarde possa promover a cada um de nós aquilo que nós estejamos mais necessitando. Que assim seja, graças a Deus. O Evangelho dessa tarde, tirado do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É a lição de número 77, com o título Convém Refletir. É uma frase que está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E a partir desse versículo, nós vamos ver o que Emmanuel nos leva a refletir. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. E forçoso é convir que se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Tiago inicia essa epístola apresentando-se como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se dirige às 12 tribos da dispersão. Dispersão são os cristãos de origem judaica que estavam dispersos pelo mundo. A época em que essa carta foi escrita é marcada como uma das mais violentas para os cristãos. As perseguições eram intermináveis, estavam acuados, tinham que se encontrar escondidos. Em Roma se reuniam nas catacumbas, mas muitos foram capturados, torturados e martirizados. Era um grande momento de provação.
E nesse cenário, muitos foram os cristãos que suportaram resignadamente cada provação. Eram felizes pela oportunidade de testemunharem a sua fé. Esses cristãos, os primeiros cristãos, nos deixaram os mais belos exemplos de renúncia e abnegação. A sociedade judaica, por exemplo, naquela época, apresentava-se fragmentada por vários grupos, cada um querendo ser dono da verdade. E fora de Israel também havia diversas divisões entre os povos. Os seres humanos, em geral, tendem a valorizar mais a própria opinião do que a dos outros. Isso faz com que muitos ensinamentos sejam ignorados, pois o desejo maior é de falar, em vez de ouvir. Mas para aprender, é preciso saber ouvir. E por isso, nessa carta, Tiago exorta o cultivo ao respeito, ao entendimento, à afabilidade. E é sobre a afabilidade que ele nos traz o versículo dessa tarde. Isto podeis saber com certeza, meus amados irmãos, que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar, lento para encolerizar-se, pois a cólera do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. O texto inicia nos falando da importância de sabermos ouvir. No ouvir, a análise, reflexão, ponderação sobre o que é ouvido. Ou seja, precisamos filtrar as informações que chegam aos nossos ouvidos, impedindo que o mal nos penetre, incendeie nossa vida, nos tire o equilíbrio mental, emocional, nos afaste dos valores morais e espirituais, mas sim guardando as que nós costumamos falar, palavras de vida eterna, que são aquelas que nascem do amor do Cristo, nosso divino amigo, são as santificadoras, são aquelas que são o nosso porto seguro, nosso apoio mental, principalmente nas horas difíceis. Há uma outra mensagem também de Emmanuel que nos diz: nunca te arrependerás de haver ouvido muitas frases, pronunciando simplesmente uma ou outra observação. Ou seja, ouça muito, fale pouco, nos alertando, pois sabemos que através da linguagem o homem se ajuda ou se desajuda. O texto também fala que só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. Boa experiência. Quando nós lemos essa boa experiência, nós vamos lembrar dos ensinamentos de Jesus, das leis divinas, de tudo aquilo que Jesus, falando, exemplificando, nos deixou. E tudo aquilo que os seus discípulos fizeram a partir daquilo que ouviram Jesus dizer. Poderíamos falar que Jesus falava muito porque as pessoas iam para ouvi-lo, mas era um ouvir diferente, era um ouvir que respondia às suas dúvidas, que esclarecia os seus pensamentos, que abrandava o coração, que trazia a calma. Então, por isso que Jesus não falava muito. Jesus falava o necessário para todos aqueles que iam até ele, buscando a calma, a serenidade, o amor, o acolhimento. E mais do que isso, com certeza, Jesus ouvia o coração de todos através do momento em que ele observava. Não havia necessidade de falar, pois a sua observação de cada um de nós, ele sabe daquilo que nós necessitamos. Então,
quando nós falamos dessa boa experiência, nós lembramos de tudo que os seus discípulos fizeram a partir do momento em que seguiam, ouvindo o que Jesus dizia e, acima de tudo, do que Jesus exemplificava. Então, a prova é essa. Jesus poderia falar muito, mas os discípulos ouviam muito para que depois eles pudessem falar e exemplificar também. O texto também nos traz o tardio em irar-se. E lembramos que quando nós ficamos irritados, a maioria dos nossos problemas começam ou pioram. A raiva se manifesta, domina e perdemos o controle. Muitas situações difíceis se originam do poder verbal mal aplicado nesses momentos, atrapalhando, prejudicando, dificultando, nos desviando de nossa caminhada evolutiva. Não podemos nos esquecer que em cada situação do caminho é possível, se ouvirmos, registrar o chamamento celestial. Esse chamamento celestial ocorre em todos os momentos, de todas as formas. Mas precisamos ter a observação, fazermos a análise e a reflexão, como diz Emmanuel. Onde formos, onde estejamos, Jesus, Mestre Silencioso, nos chama ao testemunho das lições aprendidas. Finalizamos fazendo o que o título da lição de hoje nos orienta. Convém refletir. E assim entendemos que o cristão deve ouvir muito, falar o necessário e nunca irar-se. Que assim seja, graças a Deus. A partir desse momento, fortalecidos e harmonizados, nós vamos vibrar, desejando os nossos melhores pensamentos e sentimentos pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos do mundo em que habitamos. Vibremos pelo nosso Brasil, por todos nós brasileiros e principalmente pelos nossos governantes, aqueles que detêm o poder e a autoridade, para que sejam envolvidos em muita luz, para que possam governar com sabedoria e justiça. Vibremos por todos os nossos irmãos enfermos que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Vibremos por todas as religiões, por todos os espíritos e locais que levam o Evangelho de Jesus. Vibrando pelo nosso lar de Jesus, casa bendita que nos acolhe, e por todas as assistências que realiza. Vibremos por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão reencarnando. Vibramos por todos aqueles que estão desencarnando, para que possam ser envolvidos em bênçãos de paz, amor e alívio. Vibremos pelo nosso lar e por todos os nossos entes queridos, que possamos imaginar a figura amorosa do Mestre envolvendo todo o nosso ambiente doméstico, e luz bendita que se expanda e alcança também toda a nossa vizinhança. Vibremos muita luz, muita paz, muito amor a nos envolver, pois estamos reunidos aqui em nome de Jesus, e assim possamos nos manter em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança.
que essas bênçãos do alto, com energias benéficas que nos sustentam e amparam, possam nos banhar, nos fortalecer e nos dar toda a sustentação que necessitamos. Que assim seja, graças a Deus.